Bom dia a todos vocês, muito bom tê-los aqui, Ezequiel, Agda, Guilherme, Bia, só vocês por enquanto. Essa é a nossa primeira aula de História já na 10ª semana de estudo à distância, estudo remoto. Vamos aí fazer a correção da terceira questão da página 18, onde nós temos ali o San Martín proclamando a independência do Peru, glu, glu, glu. Diz o texto, San Martín, a partir de uma plataforma elevada na Praça Maior, acredito que do espanhol para o português, Praça Maior, isso, diz ele, declara, o Peru é a partir deste momento livre, independente pela vontade do povo e da justiça de sua causa que Deus defende. Viva o país, viva a independência, viva a liberdade. Ele levantou a bandeira vermelha e branca e foi aclamado pela multidão. Primeiro parênteses, a igreja representou uma grande oposição à emancipação política do Peru. Veja, ele pede para a gente responder aí com base nas informações anteriores. No caso, as informações anteriores seriam o texto e a imagem. Mas, se a gente olhar na imagem, tem esse camarada de branco. Ele representa como se fosse uma autoridade da igreja, não sei o quê. bispo. Bispo. É. Então, a igreja não se opôs, não. Ela apoiou, né? É falso. Porque Segundo aí parênteses. teria mais fiéis para seguir a religião dele, sem a oposição das coroas para impedi-lo que siga a religião. Claro, de alguma maneira bem colocado. De alguma maneira também a igreja iria ser beneficiada com essa independência. Aí está chegando o Anderson, estava faltando ele, né? O cara que contribui também aí. Segundo parênteses, todos os grupos sociais, inclusive os menos favorecidos, lideraram o processo de emancipação política do Peru. Valeu, o Anderson. Veja, o livro, ele fala de... Na correção, vocês percebem aí que está colocando esse segundo parênteses como falso. Todos os grupos sociais, inclusive os menos favorecidos, lideraram o processo de emancipação. Está colocando como falso. Eu coloquei a interrogação ali porque no livro didático diz que camponeses, mestiços e indígenas atuaram pela emancipação. Então, eu acredito que sim, todos os grupos sociais. Ainda tinha escravos? Tinha. Então deve ser porque, nesse caso, os escravos não participaram da emancipação. Ou eles não receberam liberdade, deve ser por isso, né? O processo é que página? Página 18 de atividades, terceira questão. Certo. Eu responderia verdadeiro, mas aí se vocês deixaram falso, não vou considerar errado não, porque o livro está dizendo que é falso, mas tudo bem. Vamos lá para o terceiro parênteses. Na obra... Página 17, né? 18, terceira questão da página 18 de atividades. Certo. Terceiro parênteses. Na obra, o artista... Eu botei os dois, V/F. Boa, pode ser também. Na terceira questão eu botei verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Pronto, veja, nós estamos aí no segundo, acabamos de corrigir o segundo, Anderson. Certo. O primeiro é falso. A Igreja Católica não representou a oposição, ela apoiou, conforme a imagem vimos um bispo ali retratado. Então é falso o primeiro parênteses, corrija aí. O segundo deixa em dúvida, você pode colocar como o Guilherme colocou, falso / verdadeiro. Vamos agora ao terceiro parênteses. Na obra, o artista representou os crioulos com verdadeiro. O terceiro? Sim. Deixa eu terminar de ler aqui. Na obra, o artista representou os crioulos com indumentárias que representam as cores da bandeira do Peru. É verdadeiro. A indumentária, a roupa, as vestes, a bandeira que ele segura, né? O último parênteses. No relato, assim como na imagem, é possível observar a referência à população indígena do Peru. Esse é falso. E esse é mais um motivo, Guilherme e os demais, que reforça que o segundo parênteses é verdadeiro. Porque se o primeiro é falso, está dizendo que ele não mencionou, então quer dizer que eles participaram. Todos os grupos sociais, inclusive os menos favorecidos. Mas aí ficaria assim a correção do terceiro. Primeiro parênteses falso, segundo em dúvida, falso / verdadeiro, terceiro parênteses verdadeiro e o último parênteses falso. Professor, no quarto, na letra A, eu sei que o senhor não mandou, mas eu botei como pan-americanismo. No quarto. Tá certo. Pronto. Deixa aí, a gente corrige mais para frente. Hoje a gente termina
esse capítulo 7º para começarmos um assunto mais interessante, que é a independência do nosso país, a independência do Brasil. Vocês gostam de novela, sim ou não? Antes, Ezequiel, Não. Agda, Bia. Não gosto muito de Não. novela, não. Certo, mas só a nível Prefiro de, assistir anime. só a nível de curiosidade, aquela novela que está passando às 18h30, Novo Mundo, ela tem tudo a ver com esse capítulo que nós vamos iniciar, a independência do Brasil. Então, de repente, por curiosidade, se vocês quiserem acompanhar, Ó, vai... professor, sabe o que eu tô olhando? O que olhavas? Nós tava olhando um livro na sala de leitura para as pesquisas no ano passado. Sei. E eu tava vendo que tem uma novela do livro também. Estou falando dessa sala de leitura, só aumenta a nossa saudade do espaço físico do colégio, né? Mas daqui para o final do mês nós volta com a graça de Deus. Vamos lá, então, voltando ao livro didático, página 36. Como ficou essa América Latina espanhola, esses países que pertencem à Espanha, após a independência? Veja, eu preparei aqui, vou mandar depois para vocês, tanto lá no Zap quanto no Classroom, esse resumo, porque esse não é um assunto assim que diga, nossa, que assunto tão interessante. Então, eu preparei esse resuminho aí que vocês veem na tela sobre o processo de independência desses países, organizado aí, listados pelas datas em que eles foram surgindo. Então, primeiro Venezuela, 1806, o nome que tinha anteriormente, quem foi a pessoa que liderou, os detalhes dessa emancipação na Venezuela, México, Paraguai, Argentina, Uruguai, Chile, Colômbia, Equador, Peru e Cuba. Esses países que pertenciam à Espanha. Então, eu preparei esse resuminho. Depois eu vou lançar lá, já podem tirar um print se quiser, mas para não aparecer a careta do professor, depois eu envio só essa imagem lá tanto no Classroom quanto no Zap, para facilitar aí, organizar na mente de vocês. Então, recém-criadas, diz lá as duas primeiras linhas da página 36, uma vez agora independentes, elas precisavam se organizar socialmente, como Guilherme disse. E aí, os escravizados vão ter liberdade, vão permanecer escravos nesses novos países? Como é que vai ser essa sociedade? E a política, já que não é mais os chapetones, os espanhóis vindo lá da Europa que mandam agora, é a elite crioula, como é que vai ficar essa política? E a economia, a gente vai viver de quê esses novos países? Alguém lê aí esse segundo parágrafo. Alguns líderes que lutavam nas guerras da independência, como Bolívia, esperavam a união das ex-colônias e a formação de uma confederação latino-americana. As elites crioulas, por sua vez, almejavam a manutenção da autonomia regional e de seus privilégios. Eu acho que é só o teu aí, a gente está escutando bem aqui. Em decorrência desses interesses, o grande império espanhol nas Américas se fragmentou em pequenos países, onde as elites crioulas predominaram no poder. A defesa dos valores liberais foi praticamente unânime, porém as desigualdades sociais se mantiveram. Valeu, Gui. Então nós temos 3 importantes informações nesse parágrafo. Diferença de opiniões, a desigualdade social se manteve e o grande poder ficou nas mãos dos crioulos. Isso. Qual era o desejo do Bolívar, Guilherme, e os demais? Era tirar essas diferenças sociais. E ele esperava o quê? Na primeira linha? Na primeira linha, ele esperava o quê? Da guerras de independência. Na primeira linha. E a união das 6 colônias. Alguns líderes que lutaram nas guerras de independência, como ele, o Bolívar, o livro cita outros, mas ele foi o mais importante. Esperava o quê? A união das 6 colônias. A união dessas 6 colônias. Eles sonhavam com isso que está dizendo aí abaixo. Panamericanismo. Ou seja, ele queria o antes dos demais. Na quarta. Eles queriam... Professor, como ficou a letra A? Letra A? Sim, a letra A, como ficou? Tá na página 36 ainda. Veja aí o mapa novamente na tela, né? Que é o mapa que vocês têm no livro. Então, imagina que aí no meio, puxando mais para a direita, descendo pela Venezuela, passando Bolívia e Paraguai, passava ali o famoso Tratado de Tordesilhas, que depois foi aí ratificado pelo Tratado de Madrid. Dividido aí a esquerda, oeste para a Espanha, a direita para Portugal.
Então, o território pertencente a Portugal, que no caso era o Brasil, que a gente vai estudar no próximo capítulo, ele manteve a sua unidade. Já o território que era da Espanha, ele se dividiu, se fragmentou em pequenos países. Então, o que o Bolívar queria com aquela ideia do pan-americanismo era que todas essas antigas colônias se formassem uma espécie de união de um país só. Só que aí o desejo dele não correspondeu, né? Porque terminou se fragmentando em pequenos países. Ele queria essa união, como diz no pan-americanismo, era uma ideia do Bolívar. E sobre essa ideia, vamos ver aí essa janela nessa cor rosa. Diz assim, ó, com o fim das lutas pela independência, vai iniciar a batalha pela estabilidade futura do continente. Estava muito agitado. Então precisava de estabilidade, garantir a coisa e pacificar para que os novos países começassem a engatinhando e se solidificar. Bolívar, assim como outros líderes, sonhava com a confederação de todos os estados da América do Sul e Central. Em 1826, ele convoca representantes das novas nações para um congresso no recém-independente país Panamá, mas a reunião foi um fracasso. Compareceram apenas delegados representantes do México, que se tornou independente em 21, Colômbia, Peru e da Federação Centro-Americana, que hoje é Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Honduras e Nicarágua. Os países estavam ocupados demais resolvendo seus problemas internos para se preocuparem com a unidade do continente. Ou seja, não foi uma separação pacífica. Tiraram os chapetones do comando, que eram os espanhóis vindo diretamente lá da Europa, mas agora havia brigas internas ali, porque os crioulos tomaram lugar, brigaram por isso, foram eles que empreenderam essas independências. E aí, entre essas brigas que aconteciam internamente, como o Guilherme lembrou, se os escravos teriam liberdade, que direito seria dado aos mais pobres, daquele grupo ali dos crioulos, como era que ia ser o governo, se ia ser uma monarquia, se ia ser uma república, quem era que ia mandar. Enfim, precisava organizar internamente também esses novos países. Desiludido, Bolívar renuncia à presidência da Colômbia, país que ele ajudou a criar, vai para sua casa de praia lá, litoral de Bogotá, que é a capital da Colômbia. Continuando a divisão da Colômbia, o Equador declara sua independência e, para culminar, o general Sucre, Antônio Sucre, que fala lá na página 35, parágrafo 2º, é assassinado. No dia 17 de dezembro de 1830, morre o Bolívar. Após a morte dele, guerras civis agitaram o continente e ditadores e caudilhos, chefes locais, veja, eram aqueles que ficaram no comando no lugar dos chapetones, os caudilhos. Era uma espécie de coronéis aqui no Brasil. Coronel, um fazendeiro local ali cheio do poder. Dominaram o cenário político das novas nações. As diferenças sociais e raciais permaneciam sem grandes mudanças. Se antes o poder político e econômico estava na mão dos peninsulares, ou dos chapetones, agora eram os crioulos que detinham esse privilégio. Então, o poder só fez sair da mão dos chapetones, ou peninsulares, é sinônimo aí, para a mão dos crioulos. Por outro lado, a situação dos índios, dos trabalhadores das minas e plantações continuava a mesma, ou seja, miserável. Agora sim, vamos conversar sobre as perguntas da página 37. Então, Guilherme, Agda, Ezequiel, Bia e os demais, liguem o microfone que eu quero escutar vocês. Letrinha A, lá em Professor, cima acho que da o senhor já página... está cansado de escutar a minha voz. Não, porque tu ajuda a dinamizar a aula. Tu e o antes aí eu que mais participo. Quero ver Ezequiel, Agda, Bia. Considerando o projeto do Bolívar de unir todos os países da América Latina em um só, qual era o principal objetivo dele? Acabamos de dizer, né? A união dessas colônias. Isso, num só país. Letra B. O projeto do Bolívar foi apoiado pelos líderes? Eu botei não, pois Não. os crioulos queriam seus privilégios e a autonomia regional. Havia disputa entre os crioulos pelos privilégios, pela autonomia. Boa. Vamos agora ao segundo. Sobre a organização social, qual grupo assumiu o poder? Crioulos. Crioulos. Letra B. Ô, professor, naquela guerra lá que teve lá que teve os crioulos, chapetones, todos lá brigando, aí os crioulos ganharam.
Os crioulos ganharam. Agora eles queriam mandar, né? Só Professor, fez quando é que trocar a o gente vai poder. estudar a Guerra Fria? Só no 9º ano. Ah, Ou antes, não era bom tu escorar esse celular em algum lugar, não, cara? Ah, A gente fica vendo aqui, parece que tu tá com mal de Parkinson, assim, com aquela tremedeira, a imagem tremendo. Apoia aqui ele tá aí em na algum cama lugar. pra não mostrar a cama. Letra B. Quais eram as principais características das sociedades quanto à distribuição de renda e de oportunidades? Como era essa distribuição As, de oportunidade? Era igualitária? a, Como era? não, as sociedades mais privilegiadas eram as que tinham dinheiro e condição financeira para ajudar na política. E os menos favoráveis eram os mineradores e escravos e Escravos, indígenas. trabalhadores indígenas, boa, muito bem. Então eram sociedades que privilegiavam um grupo e excluía outros. Essas eram as características. Por último, vamos ver aí, para a gente concluir, o surgimento, a emancipação, a independência do Haiti. Então, o Haiti diferente, por que ele estudou da parte? Porque ele não pertencia à Espanha, pertencia à França. E aí eu vou pedir que o Anderson, daí mesmo de onde tu estás, Anderson, leia aí esse segundo parágrafo. No final da década, página é no livro 37, didático 37. 37, segundo parágrafo, no final. Ah, o Haiti, chamado então de São Não, O Domingos, no segundo, final da década de 1680, segundo ah, parágrafo. segundo parágrafo. vai lá. No final da década de 1780, 465 mil escravizados negros trabalhavam forçadamente no Haiti. Eles constituíam não só a maciça força de trabalho nas lavouras locais, mas também a maioria da população comandava por uma minoria branca de origem francesa. Valeu. Em Até aí tá bom. Então, olha, tem um Professor, detalhe aí. Escravizados negros, porque também haviam escravizados indígenas, mesmo em menor quantidade, mas também os europeus fizeram os indígenas de escravos também. É claro que houve uma posição ali da igreja contra o trabalho escravocrata do índio. professor, Diga, nessa época eu não entendo a igreja, porque os índios, que em sua grande maioria são negros, a igreja tentava ajudar. Mas os africanos negros, a não igreja não estava nem ajudava. aí para ele. São as circunstâncias da época, né, a compreensão humana da época que eram limitadas. Então, o negro não era tanto uma questão da cor de professor, pele, mas da cultura africana que era vista com maus olhos, né? Ainda hoje, quando se fala de religião de matriz africana, se tem logo aquela ideia de que é forças ocultas, forças demoníacas, coisa do tipo. Diz aí, Anderson. naquele tempo a Bíblia era outra. Não, a Bíblia sempre foi a Olha, mesma. Isso. A Bíblia sempre foi a mesma. acho que era porque ele não defendia o negro por causa da religião, né? Boa. Como o Zeca está dizendo aqui no chat, né? Ainda hoje, quando a gente se fala de religião africana, vem logo aquela palavra macumba, coisa Essa é demoníaca. Mas não é macumba, essa tão é assim, né? macumba, eu nunca peguei. Não é deste modo. Em 1791, os escravos buscando melhores condições de trabalho, liderados por esse camarada que vocês veem na gravura, é em francês o nome dele. Então, lê-se É Toussaint Toussaint Louverture. Louverture. Pode juntar aí os dois. E o O e o 1 pronuncia uma sílaba só. Toussaint Louverture. Ele Tu vai só liderar os escravos em 1794, a abolição da escravatura lá na... Veja, o Haiti pertencia à França. Então, em 1794, a gente já estudou a Revolução Francesa, os jacobinos vão decretar o fim da escravidão. Porque os jacobinos lá que tomam o poder na França, com Robespierre, vão guilhotinar o rei Luís XVI, aquela coisa toda que a gente já estudou, eles vão querer uma sociedade de igualdade, de liberdade, contra o absolutismo dos reis. Então, quando eles tomam o poder lá na França, eles decretam o fim da escravidão. Só que aí, depois dos jacobinos, com aquele monte de morte que eles promovem, quem é o grupo que vai tomar o poder dos jacobinos? Os girondinos. Depois dos girondinos, vai vir o Professor, eles consulado gostam de de nome 3 com J que pessoas. termina com índios. Entre esses Jacobinos. 3 que vão assumir depois dos girondinos, vai ter o Napoleão Bonaparte. Quando Napoleão assume o governo francês, ele vai revogar essa abolição. Guilherme e o Anderson, eu atrapalhei aí, eu quero que vocês iam dizer.
Eu ia falar que grupo é dos jacobinos. Lembra não quando a gente estudou lá a Revolução Francesa? Eu me lembro dos chapetones, dos crioulos, Não, isso aí é jacobinos. desse assunto. Quando a gente estudou lá a Revolução Francesa, não viu lá, os que lembrarem, liga aí o microfone para me ajudar. Tinha dois grupos da burguesia que se dividiam, que fizeram acontecer a Revolução Francesa. Eram os jacobinos e os girondinos. Lembram disso, não? Eu lembro um pouco Isso. só. Então, quando eles fazem, é assunto do livro passado, do livro 1, né? Quando eles invadem a Bastilha, 1789, fazem a Revolução Francesa, vão guilhotinar o rei Luís XVI. Quem é que toma o poder? Os jacobinos. Quem é o líder dos jacobinos? O Robespierre. Ele começa a fazer muitas mudanças radicais, inclusive Ô, professor, matar aquela muita gente. que arrancaram a cabeça por conta que expulsaram Foi a Tiradentes. família do antigo rei? Foi Não, Tiradentes. Tiradentes não. Tiradentes não, esse é outro. Sim. Outro? Que expulsaram a família do antigo rei, depois voltaram e mataram o cara. Ah, sim, eu me lembro desse aí, que eu até disse que tinham matado o morto. Eu me lembro desse aí. É esse? Eu não estou me lembrando bem qual o episódio que tu está se referindo aí. É aquele lá, professor, que eu disse que tinham matado um morto. Eu não estou É, conseguindo que o ler. cara tava morto, Sim. aí Mas pegaram o Não, corpo não, não, dele. não, não. Agora que eu lembrei, isso aí que você está falando é a Guerra Civil Inglesa, com Guilherme de Orange, liderada, Ah, né, por Oliver cara, Cromwell. O que você está falando aí é Oliver Cromwell, que liderou a Revolução Inglesa e que depois o filho do rei desenterrou o cadáver dele para enforcá-lo. Isso aí é a foi. Revolução Inglesa. Na França, minha gente, 1789, a Revolução Francesa, liderada pela burguesia, a burguesia se dividiu em dois lembrei. grupos, aliás, em três. Alta burguesia, que eram os girondinos, média burguesia, Baixa que eram os jacobinos, e burguesia. os sans-culottes. Esse Fizeram a Revolução capital Francesa, guilhotinaram o rei Luís XVI, os jacobinos tomam o poder, instalam um período de terror, começam a matar gente, guilhotinar, cortar a cabeça à torta e à direita. Os girondinos expulsam os jacobinos, expulsam Robespierre, tomam o poder. Depois dos girondinos, na França, vai vir o consulado, o governo de três. Entre esses três está Napoleão Bonaparte. Quando Napoleão Bonaparte Lembrei. assume o governo francês, ele vai revogar essa abolição, ou seja, vai voltar E a dá até o escravidão reino para a pro irmão França dele, né? e as colônias francesas. Vai colocar o irmão dele lá na José Espanha. Bonaparte. Isso, bem lembrado. Então, forças, quando o Napoleão toma o poder, consegue controlar a agitação lá causada pela Revolução Francesa na França, forças vão ser enviadas ao Haiti a fim de controlar a revolta liderada pelo Toussaint Louverture e os escravizados. O Toussaint Louverture vai ser preso em 1803, mas a revolta continua sob a liderança de outro, o Jean-Jacques Dessalines. O resultado de todo o processo foi a proclamação da independência de São Domingos, que antes chamava-se São Domingos, agora será a partir do ano de 1804, um novo país aí, Haiti. Para concluir o último parágrafo, quem lê? eu leio se quiser. Vai. Em 1794, a abolição da escravatura nas concessões ultramarinas do Estado francês foi aprovada pelos jacobinos. Esta, porém, foi revogada quando, no início do século Não, no cara, o início, último parágrafo, a violência. A Esse aí a gente violência já que marcou comentou. a independência do Haiti e o fato que esse processo foi liberado e realizado pela população, até então escravizadas, assustaram as sociedades dos escravocratas americanos. O ponto de se criar o termo haitianismo para identificar o modo que as elites latino-americanas tinham de tal episódio voltar a se repetir. Assim, a ideia de que a massa escravizada poderia se rebelar contra os colonizadores se tornou um fantasma para as elites coloniais, cujo objetivo era se tornar independente das metrópoles e aumentar o próprio poder, mas sem promover igualdade social. Boa. Então, havia um medo nas outras colônias
que acontecesse o que está mostrando aí nessa última imagem da página 37, ou seja, os outros países ficaram com medo de que acontecesse, que também no seu interior os escravos se revoltassem e tomassem o poder. Esse medo do que aconteceu no Haiti passou a se espalhar por outros países ali vizinhos, tanto da América Espanhola, como também esse medo havia também aqui na América Portuguesa, que seria futuramente o Brasil. Vocês teriam aí alguma pergunta dessa nossa conversa de hoje? Deixa eu ver. Não, só tô me lembrando aqui devagarzinho, aos poucos, sobre quem era o Jacobino. Deixa eu pegar aqui, nós temos um tempinho. Deixa eu procurar aqui para mostrar a vocês, viu? Rapidão Já é aqui. 10 horas. Vocês têm outra aula de que agora? Não sei, acho que é português. Português não. Geografia, se não me engano. Geografia. A gente recebeu um resuminho. Deixa eu pegar aqui para vocês. O resumo que eu mostrei para vocês lá quando a gente estudou a Revolução Francesa. Parece que eu me lembro desse resumo aí. Vou mostrar aqui para vocês. Está abrindo aqui. PowerPoint. O professor, para casa vai ser eterno na página 18, né? Não, vai ser a página 38 do didático. Infelizmente, essas aulas à distância não permitem que a gente veja com profundidade o assunto, né? Então, tem algumas questões lá referentes a esse capítulo 7 do livro de atividades que, infelizmente, vai ter que ficar para trás. Que pena. Porque senão aí acaba chegando, terminando o mês de julho, chega o livro 3 e a gente não tem concluído. Aí a gente tem que começar a descartar algumas tarefas. E concluir outro. Que página? Página 38 do didático. Deixa eu ver se eu consigo aqui projetar esse slide aqui para vocês. Pronto, vocês veem aí na tela de vocês esse... Tô vendo. Projeção, pronto. Essa era a divisão de como era a sociedade francesa lá durante a Revolução, só relembrando, né? Acima havia o clero, segundo grupo privilegiado, segundo estado, nobreza, e o terceiro estado, formado aí pela alta burguesia, média, pequena burguesia e os sans-culottes, que eram camponeses, artesãos e etc. O senhor falou que a burguesia para cima era carregada pelos sans-culottes, que isso, que financeiramente era carregado por eles. Boa. E olha aí o resumo da Revolução Francesa, né, que a gente disponibilizou para vocês quando a gente estudou lá aquele capítulo do livro passado. Então, teve a Assembleia dos Estados Gerais, aquela reunião dos 3 estados, só que a votação era por estado, de modo que o clero e a nobreza era sempre 2 votos contra 1. Revoltados, a burguesia, o terceiro estado, aliás, todo, vai fazer a sua própria reunião, a Assembleia Nacional Constituinte. O rei Luís XVI manda acabar com essa folia. Revoltados, o terceiro estado vai invadir a Bastilha, que era aquele presídio lá, vai tomar armas. Hoje não tem mais aula. Ok. Então, o terceiro estado vai invadir a Bastilha, vai tomar as armas, vai liberar a galera que está presa ali, vão prender, inclusive, o próprio rei, declarar os direitos do homem e do cidadão, todo mundo agora é igual na França. Isso. Os jacobinos instalam um poder chamado de Convenção Nacional Republicana, pela infinidade e também a violência que é instalada com Robespierre e os jacobinos, vai se instalar o governo dos girondinos, que é chamado de diretório. Por último, vai vir o consulado, que é o governo de 3, entre esses 3 instalar o famoso Napoleão, que acabou com aquela abolição de escravatura feita pelos jacobinos, como a gente relembrou no assunto de hoje. Isso aí é a Revolução Francesa, é assunto passado, a gente só está retomando para refrescar a memória, né? Professor, diz uma coisa aí, os jacobinos, as pessoas que eram desse grupo aí, também eram da burguesia? Claro, a burguesia era alta burguesia, girondinos, e média burguesia, que eram os jacobinos. Da burguesia também. Isto. Mais alguma pergunta? Chegamos aí nos 10 minutos que nos restam. Não, você estava tentando lembrar disso mesmo. Ok, então para casa já sabe lá, né? Página 38, livro didático.
38 do livro didático. Esperamos lá pelo Classroom. Já tá aqui, ó. Pronto. Se surgir alguma dúvida na hora de responder, pode chamar no privado. Bom restante de segunda-feira. Até amanhã. Estarei lançando um vídeo aula. Tchau. 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 Vou voltar a dormir. Eita, Guilherme. Esse Guilherme é onda. Não, se chama sono, é diferente.